Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aqui então para mais uma aula, agora sobre integração por partes, mais uma técnica de integração. Nós vimos na aula anterior a integração usando substituição de variável. Naquele caso, a integração era baseada ali na regra da cadeia, né? Quando a gente deriva usando a regra da cadeia, nós obtemos ali uma função composta vezes uma função simples, que é justamente a derivada da função que está ali no argumento da função composta. Agora nós vamos ver que também pensando numa das técnicas que a gente usa para derivar, a gente vai desenvolver uma técnica para integrar. Só que agora nós vamos pensar na regra do produto. Quando nós derivamos funções que são produtos, né? Então você tem lá um produto de duas funções, você deriva aquele produto, você tem a regra do produto. Se a gente pegar o resultado disso agora e integrar, né? Ou seja, o resultado da regra do produto, e passar uma integral ali, nós temos que obter, segundo o teorema fundamental do cálculo, o produto de duas funções. Então nós vamos usar esse recurso, esse reverso aí, né? Essa engenharia reversa, para construir uma técnica de integração que é chamada de técnica de integração por partes. Por que ela é chamada de técnica de integração por partes? Porque ela vai ter ali várias partes que, no caso, têm origem ali na regra do produto, tá bom? Vamos lá então. Ó. Então, se a gente pensar lá na regra do produto, vamos aqui. Ó. Se a gente pensar lá na regra do produto, a derivada de um produto de funções é o produto da derivada da primeira função vezes a segunda mais a primeira função vezes a derivada da segunda. A gente aprende isso quando aprende a derivar, certo? Se a gente pegar e passar uma integral aqui nessa segunda parte, ó, nessa segunda parte, ou seja, se eu pegar essa segunda parte e integrar, o que eu tenho que obter como resposta, segundo o teorema fundamental do cálculo? Eu tenho que encontrar justamente o que eu derivei, não é? Então a integral dessa soma aqui, aliás, a integral dessa soma aqui tem que me dar o produto de f e g. Só que as propriedades de integral nos dizem que a gente pode separar essa soma, né, em duas integrais. Então é o que a gente fez aqui, ó. Aqui a gente separou aquela soma ali em duas integrais. E agora a gente vai trabalhar com essa equação de integrais. Nós temos aqui uma equação formada por integrais, né? Então nós vamos pegar essa equação de integrais e vamos trabalhar isolando essa aqui, ó, que tem... Por que eu vou isolar essa parcela aqui, ó? Eu vou isolar essa parcela porque ela tem justamente g' de x dx. E quando a gente faz substituição, a gente não deixa ali o g de x dx separado, né? O famoso qualquer coisa que tem ali dx para poder trocar por du. Então essa aqui é mais interessante ficar isolada, porque é o que aparece geralmente ali na integral, né? Alguma coisa que você pode juntar com o dx para trocar por du, enfim. Então se a gente isolar isso aqui, essa parte, deixa eu pegar outra caneta aqui. Se a gente isolar essa parte aqui, ó, tá vendo ela aqui isolada? Então a gente vai passar essa integral aqui para o outro lado, subtraindo. Então ela veio aqui, ó, né? Subtraindo. Bom, aqui a gente ainda faz mais uma jogadinha. A gente troca a posição do f' de x e o g' de x. Então eles só trocaram de posição aqui, tá vendo? Porque aí, dessa forma, a gente tem uma estrutura que me dá o resultado da integral de uma função vezes outra função dx. E aí eu tenho uma formulazinha, ó, f vezes g menos a integral de g derivada de f dx. Se a gente chamar aqui a f de u, então du é igual a f de x dx, certo? Se eu chamar agora aqui, ó, de g' de x dx de dv,
e a gente pensar na integral desses dois lados aqui, ó, a integral dv, você cancela a integral e o diferencial, fica o v, né? O v. E a integral de g' de x dx é a própria g de x, segundo o teorema fundamental do cálculo. Se você está integrando uma derivada, o resultado dessa integral é a função primitiva, no caso aí, g de x. Então a gente consegue agora escrever essa fórmula aqui de uma maneira mais simples, usando apenas as letrinhas u, v, o du e o dv. Olha só, f de x é u. Então no lugar do f de x, eu coloco u. G' de x dx, G' de x dx é dv. Então no lugar do G' de x dx, eu coloco dv. Certo? F de x é u, g de x é v, certo? Ó, g de x é v, g de x é v, e f' de x dx é du. Olha lá, f' de x, cadê? Cadê? Du. Ah, aqui faltou o f'. Faltou uma linha aqui, ó. Tem uma linha, tá? Porque é a derivada, né? F' de x é igual a du dx, certo? Então, quando eu derivo, faltou um linha aqui que eu esqueci, tá? Então, essa aqui seria a nossa fórmula mais simplificada. Talvez, falando assim, pareça ali uma sopinha de letras, né? E confunda um pouco. Então, vamos aplicar essa regra que vai ficar bem mais claro para vocês entenderem. Ó. Então, vamos lá. Vamos para o exemplo aqui. Vou deixar até a fórmula ali em cima. A gente tem que lembrar dela. Até um segredo que eu dou para vocês, para lembrar dessa fórmula, não esquecer dela, é sempre assim, ó, integral de u dv, uv, ó, tá vendo? uv. E no final a gente inverte, v du, tá? Vamos lá então fazer aqui um exercício, um exemplo para ficar mais clara a situação aí. Bom, a gente vai escolher, geralmente tem um produto, tá aqui o produto, certo? A gente vai escolher alguém para chamar de u e alguém para chamar de dv, certo? Então alguém a gente vai chamar de u e alguém a gente vai chamar de dv. Vamos chamar o x de u. Então deixa eu pegar aqui, marcar aqui, ó, quem vai ser o x? O x para mim vai ser o u. E o dv ele vai ser tudo isso aqui, ó, seno de x dx. Então esse aqui vai ser para mim o dv. Ok? Só que antes de continuar e de aplicar a fórmula, a gente precisa trabalhar isso. Então se o u é x, ó, se u é igual a x, aí você tem que escrever o du. Quem é o du? Du é a derivada de u em relação a x. Derivada de u em relação a x é 1. Não é? Só que é du dx. Esse dx vai multiplicando do outro lado lá. Então você tem aí que du é igual a 1 dx. Ou seja, o du e o dx são iguais. Além disso, você tem que dv é seno de x dx. Seno de x dx. Se você aplicar a derivada nisso aí, ó, você vai ter a integral, derivada não, eu quis dizer integral. Se você aplicar a integral nisso aí, você vai ter a integral de dv igual a integral de seno de x dx. Bom, integral e diferencial se anulam, né? Porque são operações inversas. Então, daquele lado ali, a gente vai ter o v. E desse lado de cá, a integral de seno de x, que é tabelado, né? Nós temos aí a antiderivada do seno. Aqui, ó. O seno está aqui. A antiderivada é voltando. A antiderivada do seno é menos
cosseno. Então isso aí é menos cosseno de x. Ok? Bom, sendo assim, nós temos... e é isso que é importante guardar. Você sempre vai precisar saber quem é o u. Você escolhe. O du, você calcula a partir daquilo ali. O dv, quem é o dv? dv é seno de x dx. E o v, que você vai encontrar fazendo a integral daquele dv ali. Então você tem aqui o v. Se você precisa desses 4 elementos definidos antes de começar a fazer os cálculos. Então, assim, conhecendo esses 4 elementos, você pode aplicar a fórmula da integral por partes. Então, aplicando a fórmula, nós temos a integral de u dv é igual. Quem que é o u? É x. Quem que é o dv? Seno de x dx. O que é a integral de u dv? É u vezes v menos a integral de v vezes du. Certo? Quem que é o u? O u é x. Está aqui, ó. Quem que é o v? V é menos cosseno de x. Então, vezes menos cosseno de x. Menos a integral de v, que é menos cosseno de x. Vezes du. Cadê o du? É igual a dx. O que vai acontecer? Você vai sair de uma integral que é complicada, mas vai cair numa integral que é simples de resolver, geralmente. A gente vai ver um exemplo aí mais para frente, que aqui também vai dar um trabalhinho e a gente vai ter que fazer alguma coisinha ali. Tá? Isso aqui a gente ainda pode escrever como? Isso aí a gente ainda pode escrever... primeiro, esse menos aqui do cosseno pode ser posto ali na frente, então menos x cosseno de x. Esse menos dentro da integral vem aqui para frente da integral e fazendo regrinha de sinal com esse que está aqui, vai virar mais, vai ficar mais integral de cosseno de x dx. Então agora nós temos isso aí, ó, que é igual menos x cosseno de x mais a integral do cosseno. De novo, ó, a integral do cosseno está aqui, derivada a gente vai no sentido do relógio, integral a gente vai no sentido contrário. Então, a integral do cosseno é o seno. Então, vai ser mais seno de x. Então, acabou. Não temos mais que integrar nada, já está prontinho. Só falta colocar o quê? A constante c, que a gente não pode esquecer dela. Tá? Então, menos x cosseno de x mais seno de x mais c é o resultado dessa integral. Você vê que não é complicado, você só tem que lembrar da fórmula e que você precisa dos 4 elementos para montar a fórmula. Tá? Vamos para mais um exemplo aqui. Então, olha só. Avalie ln de x dx. Então, nós vamos avaliar aí a função ln de x dx. Bom, aparentemente, é simples, né? Porque só tem ali uma função básica, mas a gente pode pensar que isso aí é... A gente pode chamar alguém... A gente pode fragmentar isso aí e chamar alguém de u. Por exemplo, eu posso chamar o ln de x de u e o dx eu posso chamar de dv. Certo? Sendo assim, eu tenho que u é ln de x. Então, derivando o u aí, a du dx vai ser 1 sobre x vezes... e aí você joga o dx ali do outro lado. Né? Então, você pode passar o dx multiplicando, vai ficar dx aqui. Ok? O dv é dx. Se você passa a integral dos dois lados aí, o que você tem? Você tem a integral de dv igual a integral de dx. Ou seja, você tem
V igual a x. Então, o V aí que a gente precisa saber é o próprio x. Então, nós temos agora aqui os 4 elementos. O U, o DU, preciso do U, do DU, o DV e o V. Então, a gente monta agora a fórmula. A integral de UDV é igual a UV menos a integral de V DU. Trocando aí os elementos, essa parte a gente não precisa mexer com ela, porque já é o que a gente tem ali. Não é o que eu estou procurando, né? Eu me interesso por essa parte aqui. Então, eu vou escrever U, que é ln de x, vezes V, que é o próprio x. Está aqui, ó. Então, U é ln de x. O V é o próprio x, menos a integral de V, que é o próprio x, du, que é 1 sobre x dx. Isso aqui é o du. Tá vendo? Então, o que eu tenho aqui? Olha só. Esse x que multiplica se anula com esse x que está dividindo aqui. Nós vamos ter que isso é igual ao... Vou pôr o x na frente ali do ln, fica mais elegante, senão dá a sensação que isso aqui é x ao quadrado. Então fica x vezes ln de x menos a integral de 1 dx. Né? A integral da constante faz aparecer uma variável, né? Diferente da derivada, que faz sumir a variável. Então aqui vai aparecer um x, né? E nós temos aqui já praticamente o resultado. Só vou escrever aqui embaixo para ficar mais legal, mais bonito. Então isso aqui, ó, a integral de ln de x dx é igual a x ln de x menos x mais c, que a gente não pode esquecer da constante aí, quando a gente está fazendo uma integral indefinida, tem que ter essa constante, certo? Esse exemplo aqui ele é bom para a gente perceber o seguinte, ó, se você aplica a integral por partes, a integração por partes, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba pegando a função que está ali dentro da integral e construindo uma função mais simples, que vai ser a integral que a gente vai ter que calcular ali no final, né? Porque sempre vai aparecer uma integral ali no final. E o que importa é se essa integral ali no final é mais simples. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos f de x igual a ln de x, certo? F de x ali é ln de x. E como a derivada de ln de x é 1 sobre x, que é uma função mais simples, então a gente acaba ali na integral, que a gente vai calcular depois, tendo muita tranquilidade para calcular essa integral, tá? Então vamos para mais um exemplo aqui para isso fixar melhor aí na prática de vocês. Nesse exemplo aqui, seguindo a ideia que nós vimos aí no exemplo anterior, eu vou escolher aquela parte, né? Nós temos aqui t quadrado vezes e de t, eu vou escolher aquela função que quando derivada se torna mais simples, né? Se eu derivar e de t, vai dar e de t. Se eu derivar t quadrado, vai dar 2t. Então, o melhor candidato aqui para ser chamado de u é t quadrado. Então, o restante, que eu não vou usar para ser chamado de u, eu vou chamar de dv. Então, nós temos o seguinte, ó, sendo u igual a t quadrado, nós vamos ter que du dt é igual a 2t. A derivada de u em relação a t é 2t. Eu já posso jogar esse t aqui ali colado do lado de 2t, né? Multiplicando ali 2t, então vai ficar 2t dt, certo? E se eu chamar de dv o restante ali, ou seja, e de t dt,
Passando a integral aí dos dois lados, nós temos a integral de dv igual a integral de e de t dt. Mas a integral de dv, a integral e o diferencial se anulam. Fica aqui só v, né? E a integral de e de t é o próprio e de t. Dessa forma, a gente tem aí os 4 elementos necessários para montar a nossa integração por partes. O u, o du, o dv e o v. Ok? Assim a gente monta, então, nós temos que a integral t quadrado e de t dt, onde o t quadrado é o u e o e de t dt é o nosso dv, é igual a u vezes v menos a integral de v du, certo? Então isso fica u é t quadrado, v é e de t, né? Tá aqui o u, t quadrado, v, e de t, menos a integral de v, que é e de t, du, que é 2t dt, 2t dt, certo? Bom, isso então é igual, vamos ver o que dá para fazer aqui, ó, t quadrado e de t, não dá para fazer muita coisa, menos esse 2 que está multiplicando aqui, ó, ele pode vir aqui na frente da integral, então menos 2 integral de e de t, t dt. Só que aqui, de novo, nós temos um produto. Isso vai acontecer algumas vezes. A gente vai ter que fazer o que agora? Novamente, nós vamos ter que aplicar a integral por partes aqui de novo. Então, nós vamos chamar isso aqui, ó, de w. A gente até pode usar a mesma letra, não tem problema. Só não pode confundir na hora de aplicar a regra aqui e pegar as anteriores ali. Então, a gente chama aqui de... Vamos chamar aqui de u. Escolher o t para chamar de u. Você percebe que apesar de ter dado uma integral que ainda não é solúvel, mas já é uma integral mais simples que a anterior, porque já não é t quadrado, é t, né? Caiu o grau aí do t. Então, u, né? E o dv vai ser o e de t dt, né? Vamos pegar outra cor aqui para grifar e aí destacar. Então, o dv vai ser o e de t dt, é o meu dv, certo? O e de t e o dt. Então, se agora o u é igual a t, então o du dt vai ser 1, né? A derivada de u em relação a t é 1. Aqui o dt estava aqui, ó, ele vai multiplicando lá do outro lado 1, né? Então fica dt aqui desse lado. Então nós temos que dv é igual a e de t dt, não mudou, né? Então nós temos que o v, como é igualzinho que a gente tinha lá, a gente até pode adiantar o expediente aqui, ó. V é igual ao próprio e de t, certo? Agora nós temos, de novo, o u, o du, o dv e o v. Tendo os elementos necessários, a gente pode aplicar a integral por partes para resolver esta integral. Então, nós estamos resolvendo essa integral. Vamos chamar isso aqui de 1. Então, resolvendo 1. Por partes, nós temos, olha só, a integral de e de t vezes t dt é igual
uv menos a integral de v du. Quem que é o u? É t. Quem que é o v? É o próprio e de t. Menos a integral de v, que é o e de t, du, que é o dt. Agora isso aqui vai ficar t, e de t, menos a integral de e de t é o próprio e de t. E aí está resolvido aqui, parte, né? Aqui a gente pode pôr a constante no final. Vamos chamar, porque vai ter mais de uma constante, vou chamar aqui de C1. Tá? Porque aqui a gente tem uma resposta parcial. Tá? Porque essa é a resposta dessa integral aqui, que faz parte da resposta dessa integral aqui. Então, voltando isso aqui lá onde a gente estava, né? Isso aqui volta ali para a posição do 1. A gente reescreve aquela integral. Então, isso aqui é igual a t quadrado. Vou escrever um pouquinho mais para baixo ou mais para lá, não sei. Deixa eu pôr aqui, ó. T quadrado e de t menos 2 que multiplica essa integral. Quanto que deu? T e de t menos e de t mais C1 mais C2. Só que o que a gente pode fazer ainda aqui? Ó? A gente pode distribuir essa multiplicação aqui dentro do parênteses, né? Então nós vamos ter, isso ainda é igual a t quadrado e de t elevado a t, menos 2 vezes t elevado a t, então menos 2t elevado a t, menos 2 vezes menos e elevado a t, menos e menos mais, 2e elevado a t, 2e elevado a t, menos 2 vezes C1, menos 2C1, mais C2. Agora um detalhe, gente, vai acontecer muito, e por isso que a gente nem dá muita bola para constante durante os cálculos. A gente sempre coloca a constante lá no final, porque se a gente parar para pensar, esse pedaço aqui, ó, da resposta, a gente pode trocar por uma constante C. Aqui, ó, número, constante, vezes uma constante, é uma constante. Mais uma constante, é uma constante. Então não importa quem é C1, C2, o que importa é que isso aqui é um pedaço da resposta que pode ser representado simplesmente por uma constante, tá? Então a resposta final aqui pode ficar assim, ó, que é a integral de t quadrado e de t dt é igual a t quadrado e de t menos 2 t e de t mais 2 e elevado a t mais c. O senhor não é menos? Olha, isso aqui tudo é uma constante. Se é menos, se é mais. Quando a gente for definir o tamanho, o valor dessa constante, a gente pode colocar. Ainda dá para melhorar. Vou pôr outra resposta aqui, ó. Isso aqui ainda pode ser escrito assim, ó. Se eu perceber bem, ó, todas as parcelas têm e elevado a t. Então eu posso pôr e elevado a t, posso pôr e elevado a t em evidência. Então eu posso escrever isso aqui, ó, e elevado a t, que multiplica a parênteses t quadrado menos 2t mais 2, certo? Mais c. Veja que esse mais 2 aqui não some, não entra, não é absorvido pela constante, porque na verdade ele está sendo multiplicado por e de t, é porque eu coloquei em evidência. E essa aqui é a nossa resposta final para essa integral, tá? Vamos para mais um exemplo aqui, ó. Bom, então calcule e elevado a x seno de x. Nós temos aqui e elevado a x vezes seno de x dx. Então, se eu derivar e elevado a x, eu vou ficar em e elevado a x. Se eu derivar seno de x, eu vou ficar em cosseno de x, certo? Bom, então qual seria a melhor saída para mim aí, ó? Então, observando as funções, nem e de x, nem seno de x tornam-se mais simples quando derivamos. Então, qualquer escolha vai dar na mesma, né?
Então vamos escolher o e de x. Então quando não dá para melhorar muito, a gente pega qualquer um mesmo. O e de x é mais curtinho, então vamos escolher ele, né? Agora o seno de x dx vai ser o nosso dv. Então se u é igual a e elevado a x, então du, derivada de u em relação a x, é e elevado a x. E o dx que estava aqui embaixo, eu já vou jogar ele aqui na frente, ó, dx. Certo? Então já tem o u e o du. Agora, se dv é seno de x dx, então eu passo a integral aqui dos dois lados, ó, passo a integral aqui, passo a integral aqui. O que é que vai acontecer? Aqui a integral diferencial se anula e aqui eu tenho que calcular a integral de seno de x dx. Então eu vou ter que v é igual à integral do seno, né? Aqui está o cosseno, aqui está o seno. A integral do seno é no sentido anti-horário, então vai ser menos cosseno. Então, menos cosseno de x. Então, nós temos aí os 4 elementos que nós precisamos. Nós temos u, nós temos du, nós temos v e nós temos dv, né? Então, isso vai ficar assim, ó. A integral de e elevado a x seno de x dx é igual a u, v, menos a integral de v, du. Quem que é o u? O u é e de x. E o v? V é menos cosseno de x. Menos a integral de v, que é menos cosseno de x, du. Quem é o du? E elevado a x dx. E elevado a x dx. Bom, nós temos aqui uma integral agora que nem é mais nem é menos simples que a que a gente já tinha, né? Vamos só dar uma organizada aqui nos sinais. Então eu tenho aqui, ó, esse menos do cosseno vem aqui na frente, menos e elevado a x cosseno de x, fica uma escrita mais elegante. Esse menos do cosseno com esse menos da integral fica positivo, cosseno de x e elevado a x dx. Então, eu não consegui chegar numa integral mais simples ali, né? Essa integral aqui é tão complexa quanto a anterior. Mas, se a gente aplicar a integral por partes mais uma vez, talvez a gente consiga encontrar uma saída, como aconteceu com o exemplo anterior, né? Então, resolveu aqui, né? A integral do cosseno de x e elevado a x dx. Como é que fica isso? Bom, se eu vou ter que escolher alguém aqui para chamar de u e alguém para chamar de v. Então eu vou chamar o e de x novamente de u, né? E os outros elementos aqui eu vou chamar de dv. Ok? Bom, então se u, nesse caso aqui, é e elevado a x e dv. Então, se u é elevado a x, o du é óbvio, né? Du é o próprio e elevado a x dx. Agora, se o dv, né, vamos por aqui, dv é igual a cosseno de x dx, que é o que te sobrou ali, você passando a integrar aqui, ó, você vai ter aqui desse lado v, aqui a gente tem o v, e a integral do cosseno, né? Cosseno está aqui, a integral volta, então vai ser o seno. A integral do cosseno é o seno. Então isso aqui é seno de x dx. Bom, assim, o que acontece? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Montando agora, para resolver esta integral, a integral do cosseno de x
e de x dx é igual a u v menos a integral de v du. Quem que é o u? O u é o próprio e de x. Quem que é o v? V é seno de x dx, não tem dx aqui não, tá, gente? Que a gente já integrou. Esqueci de tirar o dx. Seno de x. Menos a integral de v, que é seno de x, du, que é e de x dx. De novo, a gente cai numa situação de uma integral que não é simples. Só que se você parar para observar, essa integral aqui, ó, é exatamente aquela integral lá do início. É a integral do início. É a integral do início. Então a gente fica com aquela sensação que a gente foi e acabou voltando no mesmo ponto, né? Mas isso pode ser útil para a gente, porque se essa é a integral do início, quando a gente jogar isso aí lá dentro daquela integral que a gente está resolvendo lá em cima, né? A gente consegue fazer uma resolução, olha só. Então eu tenho que a integral que eu quero resolver é essa aqui, ó, integral de e elevado a x seno de x dx. Nós chegamos que ela é igual a menos e elevado a x, aqui, ó, vezes cosseno de x, mais a integral que a gente resolveu agora. Essa integral aqui que a gente resolveu aqui, ó, que deu isso aqui, ó. Certo? Então, mais e elevado a x seno de x menos a integral de seno de x e elevado a x dx. Olha só, eu tenho a mesma coisa dos dois lados, só que aqui com um sinal de menos na frente. Isso pode ser útil da seguinte forma, ó. Eu posso pegar esse termo aqui, ó, e jogar lá do outro lado do sinal de igual. Então eu vou ter aqui, ó, integral de e elevado a x seno de x dx. Então aqui eu tinha menos a integral, joga para lá, vai ficar mais a integral de seno de x e elevado a x dx igual a menos e elevado a x cosseno de x mais e elevado a x seno de x. E agora desse lado aqui, o que eu tenho? Eu tenho duas vezes a mesma integral. Então eu tenho duas vezes a integral de e de x seno de x dx igual a menos e elevado a x cosseno de x mais e elevado a x seno de x. E aí esse 2 que está multiplicando a integral que eu estou procurando pode ir lá para o outro lado dividindo. Então nós vamos ter que menos e elevado a x cosseno de x mais e elevado a x seno de x dividido por 2 é a resposta que eu estou procurando. A integral de e elevado a x vezes seno de x dx é igual a isso dividido por 2. Certo? Mais c. Ou ainda, se a gente quiser, ó, dá para melhorar um pouquinho isso aqui, a gente ainda pode escrever que a integral de e elevado a x seno de x dx é igual, esse e elevado a x a gente pode pôr em evidência, fora do parênteses, vai multiplicar menos cosseno mais seno. Vamos pôr o seno primeiro, ó, seno que é positivo primeiro, menos cosseno que é o negativo. Sobre, aqui uma escrita, uma resposta mais elegante, sobre 2 mais c. Então, apesar da gente ter caído aí, aparentemente num ciclo, isso acontece com as funções trigonométricas, né? Ela, derivada de uma é a outra, e depois de derivar 4 vezes, você acaba voltando na que você tinha antes. É uma característica das funções trigonométricas serem cíclicas, né? Então você vai encontrar aí um ciclo, mas esse ciclo pode ser interrompido quando você usa isso a seu favor
jogando aquele termo ali que é idêntico ao que você está procurando do lado esquerdo da equação. Tá? Beleza? Então chegamos aí na resposta da integral que a gente estava procurando. E é isso, pessoal. A integração por partes é basicamente isso. Você tem que observar as funções. Aquela que, quando derivada for mais simples, é a melhor escolha. Se você tiver duas funções que tanto faz uma quanto a outra, escolhe uma, tenta. Se não der, tenta a outra. Se você cair numa repetição ali, tenta usar isso a seu favor. Beleza? Então, na próxima aula aí, nós vamos falar da integração por frações parciais. Até lá!